Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, sábado, dia 6 de janeiro, estamos aí vivendo ainda o tempo do Natal, antes da Epifania do Senhor. Tempo forte da graça de Deus, vivendo esse tempo ainda celebrando a chegada do menino Jesus no meio de nós. E Natal é um tempo de alegria, tempo de nos confraternizarmos. E nesse início de ano, somos convidados a essa fidelidade a Deus, mas também a sua palavra, diariamente, a cada dia, através da Lex Divina, nessa meditação da palavra de Deus. E a comunidade também vos ajuda a ser fiel através do compêndio da Lex Divina, dessa leitura orante. Então, não deixe de viver esse tempo de graça, esse tempo de deixar a palavra de Deus inflamar o nosso coração, trabalhar o nosso coração, habitar dentro de nós. E a Lex Divina ela vai nos ensinando passo a passo da meditação, assim estaremos em comunhão com a igreja. Então, quando vamos à Santa Missa, já temos o nosso coração preparado, porque já escutamos a palavra, já ruminamos, já deixamos a palavra de Deus cair no nosso coração. E como adquirir a Lex Divina, como ser fiel a ela a cada dia? Então, através do nosso site, da nossa loja online, já está disponível a nossa Lex Divina desse ano de 2024, mas também nas nossas casas de vida, os nossos membros de aliança, que tem o compêndio para vos oferecer a viver esse tempo da graça e também divulgar esse link para que outras pessoas possam ser alcançadas através da sua palavra. E aí você se torna também um evangelizador, oferecendo a Lex Divina a outras pessoas. E o tema deste ano da nossa Lex Divina é a Sinfonia da Oração. Então, somos convidados a entrarmos nessa unidade, nessa escuta da palavra de Deus, nessa sinfonia da oração, que é essa escuta do Espírito Santo, a estarmos afinados à voz de Deus, nessa escuta da sua graça. E cada mês o compêndio traz uma palavra do nosso fundador para ser trabalhado, meditado, rezado em nosso coração. Então, desde já, eu quero deixar esse convite para que você se torne esse fiel evangelizador, se deixe ser evangelizado para evangelizar outras pessoas com a sua palavra. A primeira leitura de hoje, ela é retirada da primeira carta de São João. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo? Senão aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crer no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crer no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas, a vós que acreditais no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Então, na primeira leitura de hoje, São João vai nos exortar e nos recordar que Jesus é esse Filho de Deus que veio para dar a vida, E todo aquele que crê que possui essa vida eterna recebe nessa fé, essa graça de Deus. E aí ele vai falar da importância dos sacramentos. É interessante que a primeira leitura vai falar que, de fato, Jesus, este é aquele que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. E que não veio somente pela água e pelo sangue, mas também veio pelo Espírito. É o Espírito que dá testemunho da verdade. Então aqui ele vai falar dos sacramentos do batismo, que essa graça que é dada a cada um de nós, mas também através do sacramento do crisma, que é esse óleo do Espírito Santo que é dado a cada um de nós. E aquele que tem o Espírito Santo possui esse dom de testemunhar essa filiação de Deus. Ele diz assim: e o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Então aqui a gente vê essa graça
não só da Eucaristia, do sacramento, dos sacramentos que a igreja nos oferece, mas essa unidade que também pode simbolizar aqui a Trindade no meio de nós, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é derramado em nossos corações. E hoje somos convidados nessa leitura a reconhecermos essa filiação de Deus. E ele vai dizer, aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si. De sermos verdadeiras testemunhas de Deus, né? Dessa experiência que podemos fazer a cada dia, da sua filiação de Jesus no meio de nós e que nos ensina também a sermos filhos. E a palavra vai dizer, quem tem o filho tem a vida, né? E aquele que tem a vida tem o filho. Então essa graça de fato de estarmos unidos nessa intimidade com o Senhor. O salmo de hoje é o Salmo 147. Glorifica o Senhor, Jerusalém, ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. A paz em teus limites garantiu e te dar como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que ele diz corre veloz. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou seus preceitos. Então, no início do Salmo, o salmista nos convida a glorificarmos o Senhor, né? De fato, a reconhecer o Senhor como esse Salvador, esse rochedo, essa força. Ele que reforçou com segurança as portas, que fechou as brechas para que o demônio não entrasse, mas, sobretudo, que abençoou os teus filhos, ou seja, abençoou cada um de nós. Depois o salmista nos lembra que o Senhor é aquele que envia suas ordens para a terra e que a palavra do Senhor corre veloz em nosso coração. Então, só por isso nós temos motivo de agradecer a Deus. E ele nos convida, né? Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou seus preceitos. Eu acho que é muito belo o salmista nos recordar que nenhum povo recebeu tanto carinho como nós. O Senhor nos amou, o Senhor nos ama, e a nenhum outro o Senhor revelou seus preceitos, a não ser os teus filhos. Aqueles que são filhos de Deus, nós que somos filhos eleitos e escolhidos pelo Senhor. E o salmista faz questão de recordar, nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, Jesus pregava dizendo, depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naquele dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz, tu és o meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Então, ao longo de toda a semana, a gente meditou com o evangelista São João e hoje é o evangelista São Marcos, que vem trazer para nós esse testemunho que no início da semana a gente já fez essa leitura, que vai falar desse batismo, né, de João, que vai dizer que ele não é digno nem de desamarrar as sandálias e que ele vai falar que João veio batizar com água, mas Jesus que veio batizar com o Espírito Santo. E que logo depois do batismo, né, desce essa pomba do céu e que vai reconhecer que ele é esse filho amado. Então o evangelho de hoje vai nos lembrar essa graça do batismo, de renovarmos o nosso batismo, mas também do batismo no Espírito Santo, de relembrar essa graça do Espírito Santo que desce sobre cada um de nós e que de fato nos faz reconhecer a nossa filiação e que somos esse filho amado em que o Senhor põe todo o seu querer, seu bem-querer, que o Senhor nos ama. Então que neste sábado, que também é um dia dedicado, né, à Virgem Maria, ela que esteve reunida no cenáculo, possamos nós também, juntamente com ela, receber essa unção do Espírito Santo. E nesse ano da Sinfonia da Oração, somos convidados a entrarmos nessa escuta junto com o Espírito Santo e com a Virgem Maria, nessa unidade, né? Todos eram unidos e todos se entendiam, porque ali havia a graça do Espírito Santo. Então, que neste sábado a Virgem Maria nos ensine e nos acompanhe a viver um belo sábado, um belo dia. Que Deus os abençoe.